vez eu presenciei uma situação de uma confusão no grupo da igreja, que o irmão chamou outro irmão para porrada. Disse assim: se tu é homem, bora acertar nossas contas. Já pensou? Meu Deus do céu, isso é um coração maligno, é um coração cheio de maldade. Ele não quer só o mal, ele quer fazer o mal, quer bater. Assim que Paulo era. Pegou essa carta, pegou o transporte dele. Qual era o transporte do Paulo? Um cavalo. Olha aqui o cavalinho do Paulo. Pegou o transporte dele e saiu por aí até a cidade de Damasco. E ele saiu com esse cavalinho. E aí, quando ele chegou no meio do caminho, sabe o que foi que aconteceu? Parecia uma luz. Uma luz bem forte. Olha aí, a musiquinha já fez efeito, na verdade. Já aprenderam, apareceu uma luz bem forte. E o Saulo fez o quê? Ele caiu do cavalo. E sabia que quem fez isso foi Jesus? Sim. Foi Jesus que fez o Saulo cair do cavalo. E vocês sabiam que Jesus faz isso com a gente? Às vezes a gente está se achando demais. Às vezes a gente está dizendo que só o trabalho de Deus só funciona se a gente estiver na frente. Às vezes a gente acha que a obra do Senhor só vai para frente se meu nome estiver lá, se tiver minha contribuição, se eu estiver lá no meio. E não! A obra do Senhor é feita do jeito que Ele quiser. E aí o Senhor faz o quê? Faz a gente cair do cavalo. Olha aqui o Saulo, caiu do cavalo. E quem fez isso? Deus. Foi o próprio Jesus. O próprio Jesus que fez ele cair do cavalo. E veio uma luz muito forte. E aí Jesus disse assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Gente, em algum momento, o Saulo, ele pediu uma carta para perseguir Jesus? Sim. Sim? Não. Não. Ele pediu uma carta para perseguir quem? Os cristãos. Mas você sabe o que isso significa? Significa que quando a gente vai contra a obra de Jesus, contra os irmãos, a gente está indo contra o próprio Senhor Jesus. Ele cuida de nós. Se Ele pediu para a gente fazer e vier alguém querer nos impedir, está brigando não é com a gente não, está brigando é com Jesus. Então, meus irmãos, a gente tem que fazer a obra do Senhor com amor, com zelo, porque a gente não faz para o dirigente, a gente não faz para o pastor, a gente faz para quem? Para Jesus. E se vier alguém nos impedir, está brigando com Jesus, igual Saulo. E aí o Saulo, o que aconteceu com ele? Ele caiu do cavalo e ficou cego. Quando ele ficou cego, gente, ele parou de olhar para os outros e começou a olhar para dentro dele. Ele já não tinha mais visão. Quando fecha o olho aí, todo mundo fecha o olho, fecha o olho. Quando a gente fica sem visão, fica cego, dá para ver alguma coisa? Não. Dá para ver? Não, eu tô cego então, a aqui, gente ó. não consegue mais ver qual é a roupa que a irmã Adria veio. A gente não consegue mais ver como é que está o cabelo da Karina. A gente não consegue mais olhar para ninguém. Aí a gente começa a olhar para dentro da gente. Muitas vezes o Senhor precisa nos cegar o nosso coração, para a gente parar de olhar para o defeito dos outros e começar a olhar para dentro de nós. Gente, o Senhor, Ele me incomodou muito para fazer uma pergunta para todos vocês.
Se hoje nós ficássemos cegos e a gente não conseguisse mais olhar para os outros e só para nós mesmos, será que nós temos esses frutos dentro de nós? Até agora foram amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, benignidade, bondade. Foram 7 frutos que nós aprendemos até agora. Desses 7 frutos, se a gente começar a olhar para dentro de nós, será que nós temos esses frutos? Não. Não, irmão, não. Sim. Eita, meu Deus do céu. Sinceridade, sim, eu gosto disso. Mas eu quero que todos da igreja fechem os olhos. Fechem os olhos, todos. E vamos olhar para dentro de nós e vamos nos perguntar: será que nós temos amor? Será que nós temos paz? E a alegria? Será que está dentro de nós? A paciência está conosco? Será que a benignidade reina no nosso coração? E a bondade, será que a gente tem colocado em prática? Então, irmãos, fica esse questionamento nessa noite, para nós pensarmos até aqui, desses frutos, quais nós estamos deixando brotar e quais nós estamos fazendo morrer. Paulo, sabe o que ele achava? Ele achava que ele era bonzão. Ele achava que ele sabia tudo. Mas sabe o que diz aqui em Gálatas 5, 23? Contra essas coisas não há lei. Saulo, ele sabia muito da lei. E muito. Ele tinha uma carta escrita por um sumo sacerdote. É como se fosse o pastor Océlio Nauá. Pastor Océlio Nauá deu uma carta para ele ir lá e destruir todo mundo, todos os crentes. Era lei. Isso aqui era lei. Mas ele não tinha o mais importante, que eram esses frutos do Espírito Santo. É isso que falta muitas vezes dentro de nós, para nós fazermos a obra do Senhor, para nós amarmos o nosso irmão, para nós perdoarmos o nosso irmão, para nós deixarmos o Espírito Santo entrar dentro de nós, para nós deixarmos não só ele entrar, mas fazer brotar esses frutos. Se nós temos o Espírito Santo dentro de nós, esses frutos já estão dentro de nós, mas falta nós deixarmos eles abrirem, florescerem, frutificarem, e esses frutos darem outros frutos para o reino do Senhor, como as irmãs cantaram. Se não for para a glória do Senhor, para que a gente está aqui? Aleluia. E os frutos do Espírito só tem uma função: glorificar ao nome do nosso Senhor. Quando Paulo teve esse encontro com Jesus, a primeira coisa que ele perguntou: Senhor, o que tu queres que eu faça? O que tu queres que eu faça? É essa pergunta que tem que brotar no nosso coração. Mas a gente só vai conseguir ouvir Jesus se nós dermos espaço para Ele. Se Ele cegar os nossos olhos e a gente parar de ficar procurando o cisco no olho do irmão e identificar a trave no nosso. É só quando a gente fica cego que o Senhor começa a nos esclarecer sobre o que Ele quer. E Ele disse: Saulo, vai lá na casa de Judas, e lá vai vir um homem e vai orar por ti. E quando esse homem orar por ti, tu vais ter visão, e tu vais anunciar a minha palavra. Saulo se tornou um pregador. E quando o Senhor falou para Ananias para ele orar
pelo Saulo, pelo Paulo, o Ananias disse assim: Senhor, esse cara é muito mau. Quem é que gosta de ficar do lado de gente má? Quem é que gosta? Eu não. Ninguém gosta, não é verdade? Por que a Bíblia fala que Deus é bom e é benigno? Porque quando a gente entra na presença do Senhor, a gente nem quer mais sair. Quando a gente desfruta da bondade, da benignidade do Senhor, a gente quer mais, quer ficar perto, quer estar aos pés do Senhor, quer se derramar, quer mais dele, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. A gente ama estar do lado de pessoas benignas e não de pessoas malignas. E o Ananias disse: eu não quero ir lá, Senhor. Ele tem uma carta para matar todo mundo, ele vai me matar. Sabe o que o Senhor disse para ele? Vai lá, porque ele é para mim vaso escolhido. O Senhor não faz acepção de pessoas, meus irmãos. A benignidade dentro do nosso coração, ela não pode fazer acepção de pessoas. A bondade, os nossos atos de bondade, eles não podem ser só para um grupo e para outro não. Eles têm que ser para todos. A gente tem que querer o bem dos nossos vizinhos, dos nossos parentes, dos nossos colegas lá na escola. Se algum dia vocês não falaram com o coleguinha por causa do jeito que ele se veste, ou porque ele é pobre, ou porque ele não tinha dinheiro do lanche, vocês estavam sendo maldosos. E o Senhor, Ele não se agrada disso. O Senhor quer que nós sejamos benignos, quer que nós sejamos amorosos, quer que nós façamos bondade. Olha o que o Senhor nos pede. Olha o que o Senhor nos pede para fazermos. Quando nós ouvimos a voz de Deus e a voz do Espírito Santo, olha o que a gente faz. Quem já viu um mendigo na rua precisando de alimento? Quem já viu? Quem já ajudou? Eu acho que eu já. Ajudar os mendigos, olha só. O Senhor ama eles tanto quanto ama nós. A gente pode até não dar um dinheiro, porque a gente sabe, né, que muitas vezes vão se drogar, vão se prostituir por dinheiro. Mas uma palavra: Jesus te ama, vale mais do que todos os tesouros dessa terra. Vale mais do que qualquer alimento. Nós podemos ajudar e ser bondosos, mas nós temos que ser benignos, nós temos que querer que essas pessoas saiam dessa situação. Tem muita gente que diz: isso daí não tem mais jeito, isso aí não presta para nada. Eu já ajudei tantas vezes, esse daí não faz nada, não muda. Não, irmãos, nós temos que ser benignos, nós temos que querer o bem do próximo, querer o bem das pessoas que estão em situação de vício, de drogas, de prostituição. Olha só, quando nós somos benignos, nós abraçamos o nosso irmão. Nós não fazemos briga por causa de brinquedo. Olha o que a gente faz. A gente abraça. A gente quer o bem. Olha só o que a gente faz também quando a gente é benigno. Quando a gente é benigno, a gente ajuda a mãe, ajuda o pai. Tem muita criança que vê a mamãe chegando no supermercado com um monte de compra e fica lá deitada no sofá. Não, deixa que a mamãe é forte, ela se vira. E não, nós temos que olhar e dizer: mãe, deixa que eu te ajudo. Deixa eu levar uma sacola lá para dentro, tá pesado, né, mãe? Eu tenho força. Os meninos, né, são fortes. Olha só, eles podem ajudar a mamãe? Sim. Podem ajudar a levar as compras, não é verdade? Podem ajudar a mamãe. Olha o que as meninas podem fazer também. Não é assim que a mãe faz? O que as meninas podem fazer é ajudar a mamãe a estender a roupa, a lavar a louça, não é verdade? A minha irmã ajuda a mamãe a lavar a louça
Ajudar os pedestres. É verdade, Beca. Ajudar o próximo. Ajudar o próximo. Ajudar a vovozinha. Ajudar a vovó também a atravessar a rua. Quem já ajudou a vovó a atravessar a rua? Eu. Quando você tiver uma oportunidade, ajude. Isso é benignidade, isso é bondade, isso é o fruto do Espírito. E sabe quando que isso acontece? Quando Paulo foi lá na casa de Ananias e Ananias orou por ele, sabe o que aconteceu? Escamas caíram dos olhos de Paulo. Escamas, quem sabe o que é escama? Eu sei, é um negócio duro que fica no nosso olho. Isso, tipo uma remela, né? Tipo uma Escamas caíram dos olhos dele. E é isso que nós precisamos, tirar as escamas dos nossos olhos, irmãos. E deixar que o Espírito Santo faça morada em nós. Para que venhamos ser benignos, bondosos. Para que venhamos ter os frutos do Espírito dentro de nós. Para que o Senhor realmente venha fazer o seu querer e a sua bondade. Assim como fez na vida de Paulo. Gente, a mudança de Paulo foi tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que quem escreveu sobre os frutos do Espírito foi ele. Vocês sabiam que o livro de Gálatas, quem escreveu foi Paulo? Ele que escreveu sobre esses frutos. Olha só como ele mudou. Antigamente ele tinha uma carta para quê? Tinha uma carta para quê? Para matar todos os cristãos. E agora ele escreveu outra carta para os Gálatas sobre os frutos do Espírito. Vamos falar quais são? Todo mundo, a igreja toda. Vamos lá. amor, Glória a Deus, aleluia! Cada dia mais essa igreja está aprendendo sobre os frutos do Espírito. E contra essas coisas não tem lei, irmãos. Não tem nada que a gente possa fazer contra essas coisas. Porque o Espírito Santo, quando ele reina dentro de nós, esses frutos brotam. E o nome do Senhor é glorificado na nossa vida, amém? Vamos ficar de pé nessa noite. Vamos todos ficar de pé. Vamos todos ficar de pé. Olha só, se vocês repararem essa amarelinha aqui, ó. Quem sabe o que é uma amarelinha? eu sei. Eu sei, as irmãs sabem, né? Deve ter brincado muito de amarelinha, não brincaram? Eu já brinquei de Olha amarelinha. só.